quem vê pelas câmeras, né, que está vendo, que está ao vivo, vê que ela é muito séria. Ela é muito séria, mas na frente do microfone, porque a gente ri com ela fora dos microfones. Sim. Doutora, nós estávamos falando ali nos bastidores com o Coronel Barroso, e nós estávamos falando isso na última participação de vocês aqui no estúdio. Nós estamos falando sobre o advogado que é contratado por facções criminosas, o advogado que é contratado por traficantes, o advogado que ele é contratado por pessoas que, lógico, já a própria sociedade já tem ele como um criminoso, né? Porque nem todo mundo que contrata um advogado é inocente, né? E geralmente, e nem todo mundo que contrata um advogado também é bandido, né? Às vezes você é colocado de uma forma como réu num processo sem ter culpa. Isso é possível ou não? Ou aonde a fumaça, há fogo? Alexandre, este é um tema bastante complexo. Na realidade, existe essa imagem, né, de que o advogado criminalista ele é um criminoso. Porém, eu, como advogada criminalista, eu posso lhe assegurar que esse ditado, né, essa imagem que tem do advogado criminalista, afronta os direitos humanos. É uma afronta contra o exercício da advocacia. O porquê? Porque o advogado criminalista, assim bem como a advogada criminalista, que promove a defesa de uma pessoa que cometeu um crime, não quer dizer que o advogado seja criminoso. Eu já fui contratada por pessoas que são faccionadas, mas eles sabem que eu não sou uma advogada que atua exclusivamente para facções. Até porque eu sou uma advogada que também, honrosamente, presta serviços para o Estado. Então, o juiz me nomeia para promover a defesa dos menos favorecidos, aquela pessoa que não tem condição de contratar um advogado. Que é a justiça gratuita. Justiça gratuita. Então, o que acontece? O juiz te nomeou. É uma nomeação honrosa. O porquê? Porque você tem que estar, primeiramente, tem requisitos. Você tem que estar devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, a Ordem dos Advogados que fornece essa lista para aquela comarca. Aquele juiz vai lhe conferir, vai lhe dar aquela credibilidade de fazer uma nomeação. Então, assim, é um estágio muito grande, né? Porque, sim, o advogado, ele exerce, sim, uma relevante função social e moral perante a sociedade. Então, assim, nós carregamos conosco uma responsabilidade muito grande. São muitos anos de estudos, são muitos anos de dedicação diária para você promover a defesa de uma pessoa que cometeu um crime. Então, quando o juiz te nomeia, você aceita aquela nomeação, você não sabe se aquele indivíduo é faccionado ou não. Então, você advoga. Isso não quer dizer que você seja um advogado faccionado. Existem os advogados faccionados, sim, bem como existem aqueles que já atuaram para várias pessoas que são faccionadas e não têm ligação nenhuma com a facção, que é o meu caso. Já advoguei, sim, para indivíduos que são faccionados, para não faccionados, enfim. Promovo a defesa de pessoas que cometeram crimes e de pessoas que precisam ser defendidas, independente do crime que cometeu. A facção lógico, o nome já diz, né, que todo mundo fala, que é crime organizado, né? Por ser organizado, vem da palavra organização, né? Mas também existem organizações que não são ligadas ao tráfico de drogas, não é ligado ao crime, e essas organizações contratam seus advogados para que eles possam representá-los perante uma sociedade. Isso nós estamos falando de outras organizações. Sim. Né? Que são o caso de outras empresas, ONGs, sindicatos, enfim, você contrata um advogado. Uma facção também é uma organização criminosa que também precisa, né? Eles precisam sim contratar advogados, não de outras áreas, e sim criminalista, né? Mas não o simples fato do advogado que é contratado por uma facção, ele não necessariamente ele é também um traficante, né? Essa marginalização que as pessoas confundem.
O advogado, ele é contratado por uma empresa, para ficar disponível pela empresa, qualquer empresa, né? Se nós contratarmos um advogado aqui para defender a rádio, os direitos da rádio, ele é um advogado normal, ele nunca vai ser lembrado ou taxado como um bandido, porque ele é um advogado de uma empresa, né? Como facções são vários, né, criminosos, né, praticamente 100% criminosos, eles precisam ter advogados bons, advogados que saibam usar os recursos certos, né, para diminuir penas, né, e às vezes até para conseguir um habeas corpus. Então são advogados que são procurados pelas facções, que são advogados que têm algum contato dentro do... Não estamos falando em esquema, nós estamos falando contato, porque é tudo contato na vida, né? O cara lá foi preso. Ele conhece um cara, um delegado. Não que ele não vá preso, mas ele vai receber um tratamento um pouco diferenciado porque ele conhece o delegado, né? Ele talvez não seja tão truculenta a prisão dele. E, por isso, esses advogados que são especialistas e que têm muitos contatos são, né, contratados por facções. Mas, doutora Cleonice, nós estamos falando sobre o advogado ele ser criminalizado por defender o crime, né? A senhora já passou por isso? Sim, várias vezes. Inclusive, vou dar um exemplo aqui para melhor trazer essa distinção de que o advogado criminalista ele não é bandido, ele não pode ser criminalizado. O exemplo é a prisão civil de um pai que está passando por dificuldade, prisão por não pagar a pensão alimentícia. Ele é bandido? Não, ele não é. Às vezes, essa pessoa está passando por dificuldades financeiras, às vezes perdeu o seu emprego, às vezes está passando por problemas psicológicos e não teve condição de pagar a pensão. O que acontece? Foi expedido o mandado de prisão. Quem é que vai atrás dessa pessoa, que vai defendê-lo e que vai trazer os argumentos para dentro do processo para poder colocar essa pessoa em liberdade? O advogado criminalista. Então, por isso que eu digo, o advogado criminalista, o exercício da atividade da advocacia criminal não pode ser criminalizado. Porque, na grande maioria das vezes, esse ditado popular que intitula o criminalista como bandido, isso daí é uma injúria, isso também é um crime, porque a pessoa que ali fala, generalizando, o advogado criminalista, ele também é bandido. Alto lá, tem que tomar cuidado, porque essa pessoa... Mas existe o advogado que faz parte, que acaba cedendo para o crime? Em todas as profissões, infelizmente, tem o lado podre, vou falar o português correto, né? Tem a banda podre em todos os lugares, isso dentro da polícia, isso dentro do Ministério Público, isso dentro do STF, no meio dos ministros, no meio de desembargadores. Existe, sim, o lado que, infelizmente, pega o caminho contrário. Doutora Cleonice, vou fazer uma pergunta para o Coronel Barroso. Eu estava esperando esse ponto para fazer essa pergunta para o Coronel Barroso. Coronel Barroso que foi policial de rua, Coronel Barroso comandou grandes operações dentro da Polícia Militar, dentro de grandes... como é que a gente chama, que a gente diferencia? Rony... BOP, setores, né? Segmentos dentro da Polícia Militar. Então o senhor deve ter pego já também bastante, né? Efetuado a prisão de bastante traficantes. E quando chegavam, porque a gente sabe que o policial ali, ele às vezes pode ser não tão severo, mas na hora ali de uma prisão de um traficante, a coisa muda e ali vem o autoritarismo que tem que ter, senão perde-se o respeito. E quando chegava um advogado para salvar, né? Porque o advogado ele chega para salvar, né? Primeiro é para salvar, depois ele defende. Né? No momento ali, até o humilhante, né? O cidadão que foi preso, ele, quando chega o advogado, deve estar aquele sentimento assim, estou protegido. Né? Porque até não chegar o advogado, ele deve se sentir completamente sem proteção nenhuma.
E quando chegava o advogado, nesse momento, coronel, que vocês da polícia tinham acabado de efetuar uma prisão, como é que vocês olhavam para esse advogado? Olha, tá chegando advogado aí do bandido, tá chegando aí tal. Como é que era a cabeça da polícia na hora que chegava o advogado para salvar o humilhante? Na verdade, Alexandre, né, nós temos que, assim como todas as profissões, nós temos que ser profissionais, né? Então, em várias ocasiões que você efetua a prisão, né, e assim, é uma coisa, não é raro, mas é de um índice menor, né, e a doutora Cleonice está aqui, pode me comprovar isso. Normalmente, o advogado, raramente o advogado, ele está no momento da prisão. No momento da prisão em flagrante, no momento do cumprimento demandado. Normalmente, e ele pode sim chegar nesse momento, até porque o cidadão que está sendo preso, ele tem direito ao contato com o advogado, com certeza, isso é assegurado pela Constituição. Ele pode ligar no momento da prisão? Pode. Ou só na hora de chegar na delegacia? Ele pode ligar no momento da prisão. Ele pode ligar. Ocorre que muitas vezes são situações e situações, né? Às vezes em situações em que, pela dinâmica, se ele está sendo preso através de uma operação, ou através de uma abordagem simples, ou através de um fato que eclodiu ali abruptamente, na prisão em flagrante, mas ele pode, sim, manter o contato com o seu advogado imediatamente no momento da prisão, assim como depois que ele estiver na delegacia, né, conduzido à presença da autoridade policial, do delegado de polícia. Mas o direito dele de contactar com o advogado ou com o seu advogado, isso a qualquer momento, né? Então, quando você diz, o advogado chegou para salvar, né? Então, é nesse momento que você tem que ser profissional. O policial, ele não pode, digamos assim, ter o advogado como um inimigo. Ele não pode ter o advogado como um profissional que está ali para atrapalhar o seu trabalho. Lógico, o cidadão está sendo preso, seja em flagrante, seja por força de mandado judicial, né? O policial vai cumprir o seu papel, né? Vai cumprir o seu papel de revista, de busca pessoal, de apreensão de objetos que possam ser produto de ilícito ou que sejam comprovadamente o produto de ilícito, né, em caso do roubo, em caso do furto. Agora, o advogado vai cumprir o seu papel de, acho que antes de mais nada, né, verificar quanto à legalidade da prisão, né, mas esse é um processo que ele inicia no momento da prisão e vai se desdobrar ali por ocasião do auto da lavratura da prisão em flagrante, com o acompanhamento, com a presença do advogado, e inquérito ingressa em fase processual, o advogado, o trabalho dele vai começar desde o início da prisão. No momento que ele recebeu o telefonema do cliente, ali começa o seu papel. O senhor que também é advogado, né? Eu sou formado em Direito. Formado, mas conhece toda a lei. A gente tem assim um conhecimento, né? Coronel, agora nós estamos aqui com a doutora Cleonice, que ela também defende, né? Algumas pessoas que acabam deslizando no mundo do crime, para não falar criminosos, né, para não generalizar, né? E eu, como repórter policial, que fui muitos anos, o bacana de hoje, eu estou aqui como repórter que fui policial, doutora Cleonice está na posição de advogado que defende o humilhante. Sim. E o senhor na posição de quem prende o humilhante. Olha só, e o que eu vi muito nessas operações que eu fiz no período que eu fiquei na Sinclapol, no período que eu apresentei, fiquei no programa Cadeia do saudoso Alborguete, eu via nas operações, nas prisões, que o advogado ele sempre chega com aquele peitão de pombo para cima da polícia, né? Doutora Cleonice, não fique nervosa. Já vi a cara da doutora Cleonice e fala assim: o que o senhor está prendendo o meu cliente? Porque a lei, porque não sei o que e tal. A polícia sofre, às vezes, com o autoritarismo que é imposto, né, pelo advogado, no momento que o advogado já chega querendo aliviar a barra do cliente, ele está no papel dele. A polícia está ali numa situação que ela está efetuando uma prisão e ainda ela tem que se defender do advogado.
Eu já vi cada coisa assim, que eles chegam, parece que culpando o policial de ter prendido o cara. O cara matou, o cara roubou, o cara foi pego com uma arma na mão que matou uma pessoa, o cara foi pego em flagrante com imagens, tudo, e o advogado chega lá, não, vocês estão fazendo uma prisão ilegal e não sei o que e tal. Como que é esse momento do polícia com o advogado? Ali você pode também dar a voz de prisão para o advogado? Eu volto a dizer, Alexandre, é aí que entra o profissionalismo, de ambos os lados. Profissionalismo permeado por bom senso, né? Porque se o policial está efetuando a prisão, né, ele vai cumprir o rito da prisão, ele vai cumprir a voz de prisão, o encaminhamento à presença da autoridade policial. O advogado, se em algum momento ele perceber alguma ilegalidade na prisão, alguma arbitrariedade por parte do policial, algum abuso, né? Talvez alguma lesão, alguma agressão indevida, um uso de força excessiva, numa eventual resistência da pessoa que está sendo presa, o advogado vai postular isso sim, seja na delegacia, seja no decorrer do inquérito, no decorrer do processo, né? Então, como eu digo, a discussão no local da prisão, no local da operação, não leva a nada. Não leva a nada porque o elemento está sendo preso. Ele vai ser conduzido. Ele vai ser conduzido. Com o advogado querendo ou não, ele vai ser conduzido. Se eventualmente a prisão for ilegal ou houver algum indício, algum ato ali que vicia aquela prisão ou que venha a lesionar os direitos da pessoa que está sendo preso, com toda certeza o advogado vai cumprir o seu papel. E o policial vai responder por isso, por uma eventual arbitrariedade, um eventual abuso de autoridade, uma eventual lesão por excesso ou desnecessário. O policial vai responder por isso. E eu digo, e eu friso aqui, né? Friso, né, com conhecimento de causa. Quando o policial responde por o abuso de autoridade, por o excesso, por a lesão corporal, e aqui eu quero falar do policial militar, muitas pessoas muitas vezes acham, não existe um corporativismo, existe um paternalismo dentro da polícia, né? O policial militar responde e responde de uma forma mais severa, porque ele vai responder na justiça militar. E a justiça militar, em determinados pontos, ela é mais severa que a justiça comum, né? Se você olhar lá o Código Penal Militar, você vai ver que o abuso de autoridade, a lesão corporal, qualquer artigo lá que incorra em arbitrariedade, a pena é superior à pena do Código Penal. Então o policial ele responde e responde de forma severa, né? E tem lá um artigozinho que agrava isso, que faz, digamos assim... Até podendo perder a sua profissão, né? Com certeza. O peso é maior, por quê? Porque diz lá, em determinado dispositivo legal, a pena será agravada no caso de agente público. Só vou fazer um complemento, que em caso desse policial responder dentro da justiça militar, tem que levar em consideração que quem irá defendê-lo também, um advogado. Exatamente. Então, assim, por isso que o advogado, ele, de certa forma, ele é visto pela sociedade como se tivesse peito de pombo. E não é isso, não é isso. O advogado, primeiramente, tem que ter humildade, porque na grande maioria das vezes ele dedica a sua vida aos estudos e ele vai, assim, atender aquele cliente que às vezes não tem um ensino fundamental, aquelas pessoas que são considerados como os menos favorecidos. Então, o advogado, primeiramente, ele tem que respeitar os degraus da escada. Tá? Então, assim, desde o acompanhamento ali no ato da abordagem, tem que ter esse respeito, bom senso e respeito. Então, assim, o policial ele está ali no exercício da profissão dele, ele está trabalhando, então o advogado pode fazer o acompanhamento sim, com o devido respeito, chega... por que não cumprimentar os profissionais que ali estão arriscando suas vidas? Volto a dizer, para proteger a sociedade. Então, assim, é um trabalho, né, uma profissão que eu considero, já falei isso aqui, vou repetir, eu considero uma profissão
de grande relevância, de grande importância para a nossa sociedade, bem como o exercício da advocacia. Então, assim, tem um respeito, deve-se ter o respeito mútuo entre o policial, entre o advogado, entre o delegado de polícia. Dentro da delegacia de polícia, esse advogado ele tem que chegar, sim, com respeito, porque também está diante de uma autoridade. Tanto é que a lei da autoridade policial, a lei 12.830, ele traz à disposição que o delegado de polícia ele dispensa o mesmo tratamento que os membros do Ministério Público, o juiz, o advogado. Então, qual é esse tratamento? Doutor. Então, ali você está diante de uma autoridade policial que, obrigatoriamente, para ele ingressar nos quadros da Polícia Militar, ele tem que ter o curso de bacharel em Direito. Então, você está diante de um doutor. Então, ele está apto, devidamente instruído para conduzir aquele inquérito policial. Por isso que, eu repito, né? A escala, né? É uma escada. Então, assim, o respeito acima de tudo. Respeito pela profissão, respeito pelo profissional que ali está trabalhando e, principalmente, né? São pessoas, são vidas. Então, tem uma pessoa que está ali no ato da prisão em flagrante, né? O Alexandre aqui perguntou se a pessoa pode ligar para o seu advogado. Se ele não ligar, tenha certeza que a família vai ligar. E a família liga para o advogado desesperado. Doutora, pelo amor de Deus, doutora, estão levando meu filho. Mas no momento da prisão, né? Isso acontece dentro da casa, né? Porque se a pessoa for presa dentro da rua, a polícia não vai ligar para ninguém para avisar que está sendo que está prendendo, né? Mas saiba que sempre tem alguém por perto que vai ver aquela abordagem. E daí vai falar, olha, estão prendendo fulano e tal. Quem que é essa pessoa? Não, alguém conhece, alguém vai conhecer. Aí já liga para a família. Rápido. Por quê? Porque o advogado, na maioria das vezes, antes do cliente chegar na delegacia, o advogado já está na delegacia. Isso se ele não estiver acompanhando a abordagem. Porque os familiares entram em contato. Doutora, pelo amor de Deus. Ai, meu filho está indo preso, não sei para onde está indo. É aquele desespero total. Então, assim, o advogado ele tem que ser muito ágil. Muito ágil. É uma profissão, assim, que na grande maioria das vezes você vai ter que improvisar. Alexandre? Mas hoje é uma profissão que está sendo, que aos poucos, né? Os direitos, o poder da polícia, ele está diminuindo. Hoje o cara já não pode gritar polícia, senão é abuso de poder. Hoje o cara tem direitos humanos, que tira um pouco. O Coronel Barroso ele pegou antes dos direitos humanos, né, toda essa mobilização dos direitos humanos. Antes você pegava, prendia, batia, dava porrada, dava tapa e tal, e colocava o cara dentro da viatura. Hoje, se alguém filmar você batendo para colocar o cara dentro da viatura, você vai responder, porque daí os direitos humanos, o cara roubou, o cara matou, o cara estuprou, o cara fez de tudo. O cara não pode levar um tapa por causa dos direitos humanos. E o advogado também utiliza muito hoje, dentro de suas defesas, também os direitos humanos, né? Porque foi truculenta a prisão. O meu cliente, eu gosto daquele termo assim, né? O meu cliente, ele como é que vocês falam? Que o cliente é sempre... O meu cliente é inocente. Porque, sempre assim, inocente. A presunção de inocência... O cara matou, roubou, estuprou, a mas arma está na mão. Mas não existe pessoa condenada até que exista uma sentença com trânsito em julgado. Então, assim, saiu a sentença condenatória, ok, ele sim cometeu o crime, agora ele foi condenado, ele é um réu efetivamente. Só que durante todo o percurso do processo penal, o advogado estava ali tentando provar a inocência do seu cliente, porque isso é previsão da Constituição Federativa do Brasil. Então, assim, chegou uma sentença com o trânsito em julgado, indefinitivamente, ele é condenado, ele é réu. Então, ele responde pelo crime que ele cometeu. Do contrário, durante todo esse procedimento, presume-se a inocência do cliente. Tanto que nós vamos num local, numa cena de morte, né, no local da morte, a gente chega lá, agora não mais, porque eu não faço mais trabalho de rua. Eu chegava lá, o cara estava com a arma do crime, o cara no chão, o cara praticamente só faltou falar que matou. Mas será que a arma não foi implantada? Também tem isso. Daí, tem muito isso. O advogado descobre, essa é boa. Tem Daí certeza. o cara tá com a arma, o cara morreu, o cara falou, eu matei porque eu tinha um problema com ele e nós da empresa somos proibidos de falar assim, o homicida, você tem que falar suspeito.
Né? O cara matou, o cara confessou e você não pode falar que o cara é um bandido. Você tem que falar que o cara é suspeito. Por que ele é suspeito? Por mais que esteja ali a arma do crime, essa arma primeiramente tem que ser submetida à perícia. Então vamos analisar. Será que tem material genético ali? Mas na hora que ele foi preso, ele falou, fui eu. Mas e aí? Tem o exame que dá para fazer também, o resíduo gráfico, para saber se houve disparo, se ficou vestígios de pólvora na mão daquela pessoa. Essa arma vai para o confronto balístico para saber se aquele projétil, se o confronto deu positivo. Não temos dúvida, a perícia atestou essa arma mesmo, foi a arma usada no crime, então não tem o que questionar, daí ele não é suspeito, daí realmente tem a prova inequívoca, a prova material de que foi ele mesmo que fez uso e utilizou daquela arma, que a arma estava na cena do crime. Doutora Cleonice, eu vou lhe fazer uma pergunta então. Agora essa pergunta muitas pessoas já devem ter feito essa pergunta para si mesmo e eu vou fazer agora para a senhora porque muitas já não devem ter tido essa resposta. Vamos supor o seguinte, Coronel Barroso acabou de prender uma pessoa. Ele prendeu uma pessoa e essa pessoa nunca teve nenhum problema no nome, nunca cometeu nenhum crime, nunca foi presa e tal. Não tem nem advogado para defendê-la. Aí essa pessoa é conduzida até uma delegacia. Para qual delegacia, a partir do momento da prisão, Coronel Barroso, essa pessoa ela é conduzida? Para qualquer delegacia? Normalmente é o distrito da área. A delegacia de polícia. Se não for um crime salvo seja dirigido, um crime de especial, que daí tem a delegacia doméstica, tráfico de drogas, mas caso contrário é o distrito policial da área. Daí, beleza, chegou lá no distrito policial, daí aparece a doutora Cleonice. A partir dali, doutora Cleonice, o que o advogado ele começa a fazer? Qual que é o primeiro ato do advogado a partir de uma prisão? Olha só, então, vamos falar dos direitos, então... Dos direitos, sempre os direitos, da pessoa que está sendo presa em flagrante delito? Vamos lá. Então, vamos ver quais são os requisitos. Então, primeiramente, a pessoa foi conduzida até a delegacia de polícia. Qual que é o direito dela? De permanecer em silêncio. E permanecer em silêncio, isso não pode resultar em prejuízo daquela pessoa que está sendo ouvida. Ou seja, no processo penal, direito penal, aquele ditado que diz assim, quem cala consente não existe. Tá? Então, isso aí futuramente não pode prejudicá-lo na defesa se aquele boletim de ocorrência, aquele inquérito policial, futuramente virar uma ação penal. Então, direito ao silêncio. Tá? Direito à informação. Aí entra aquela questão que você falou aqui, Alexandre, que o advogado chega lá e fala assim, por que ele está sendo preso? Isso daí é direito preso, a informação. Quais os motivos daquela prisão? Por que ele está sendo preso? Então, os motivos serão analisados pelo advogado. Vamos ver se está atendendo mesmo os requisitos, né, da prisão em flagrante delito. Vamos analisar se essa prisão não é ilegal? Então, assim, direito à informação, direito ao advogado, direito à audiência de custódia. Porque o preso, ele tem sim o direito de previamente, num prazo de 24 horas, ele estar perante o juiz. O porquê? Para analisar justamente se não houve ali tortura, se não houve maus tratos, se não houve agressão aquela pessoa que foi conduzida. Por quê? Porque isso é garantido constitucionalmente, são garantias fundamentais. Estavam falando aqui dos direitos fundamentais. Então, isso é assegurado constitucionalmente. Aquela pessoa, ele não pode ser submetido à condição degradante, à condição desumana. Ele é um ser humano, ele cometeu um erro, cometeu um crime. Mas vamos analisar, né, realmente... não é porque ele cometeu um crime que ele pode ser submetido à tortura ou maus tratos, não. O cara matou uma pessoa, ele não pode levar um tapa. Ou seja, direitos humanos. É aquilo que eu falei. Ele continua sendo um ser humano que está sendo protegido pela Constituição Federativa do Brasil. Tá? Então, se os direitos dele têm que ser respeitados. Tem que ser respeitado. Então, quem que irá punir aquela pessoa? É o Estado. E qual que é a espécie de punição que o Estado dará para aquela pessoa? Não é ressocializar esse indivíduo para que ele possa conviver em convívio com a sociedade? Ele não deixou de ser um cidadão.
ele vai passar pela ressocialização do Estado para ele poder ser reingressado, né? Para ele poder voltar ao convívio em sociedade. Eu entrevistei aqui um policial chamado Sancho Louco, né? Conhecido Conheço, aí por muitos nas redes sociais. E o Sancho, nós estávamos conversando aqui, ele falou que ele chegou a prender o mesmo indivíduo 3 vezes no mesmo dia. Acontece. Ele prendeu de manhã, o cara foi solto antes da hora do almoço, aí o cara cometeu mais um crime no meio da tarde, ele prendeu o cara de novo, e à noite o cara foi preso de novo. Tá, você acredita em ressocialização, você acredita que o cidadão, o cara que está acostumado a roubar para viver, o cara que está acostumado a vender droga para viver, o cara que está acostumado... Porque o dinheiro fácil todo mundo gosta, né? O dinheiro fácil nesse mundo da criminalidade... A doutora Cleonice, a cara do... Deixa eu esperar. Coronel Barroso, o senhor acredita... Não, vou responder, doutor. Mas espera aí. Agora eu vou fazer uma pergunta pro doutor no caso Barroso. Aí do Sancho Louco, deixa eu te falar uma coisa. O policial é bom, prendeu 3 vezes, e o advogado melhor ainda. Soltou 3 vezes? Não é o advogado que solta, o juiz que solta. Então, por 3 vezes, o advogado conseguiu, através dos seus fundamentos jurídicos, convencer o juiz de que aquela pessoa tem que responder aquele processo em liberdade. Não é que ele vai livrar-se solto totalmente. O senhor acredita, o processo vai seguir. Coronel Barroso, na ressocialização? Olha, eu acredito em partes. Que tem polícia que já chega a fazer parte da família do criminoso. Eu acredito em partes. Por quê? Nesse item que você tocou aí, né, que o cidadão foi preso 3 vezes, você vai encontrar muitas pessoas com 3, 5, 7, 10. Outro dia surgiu um caso aí, até veiculou na imprensa, que até um cidadão que cometia furtos ali na região do Água Verde ali, o cidadão foi preso 20 vezes. Entendeu? 20 vezes. E estava lá solto. Né? Então, o que acontece? Isso, como a doutora Cleonice falou, o camarada foi preso, né? Houve, né, uma defesa, uma boa defesa, né, doutor? Perfeito. Houve uma argumentação jurídica perfeita. Mas depois de 10 vezes não tem mais argumentação. O cara já foi preso 10 vezes. Mas se a legislação permitir, dentro do que for argumentado, se a legislação permitir que ele não fique preso, o juiz vai soltar. Mais 30, vai soltar mais 30. Como eu digo. Isso, mas não é revoltante se isso? A letra da lei permitir, ele vai ser solto 20, 30, 40, 50 vezes. Agora eu vou fazer uma pergunta para a doutora Cleonice. A senhora é uma cidadã. Sim. Tem família? Sim. Tá. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. A senhora defende pessoas que cometeram um crime, né? Pessoas que mataram, pessoas que roubaram, também se chegar, talvez, estupraram, fizeram de tudo. Exatamente. Tá. E se alguém fizer um mal para a sua família, você não vai pegar, apontar e falar assim, não, eu quero aquele cidadão que ele pague, que ele apodreça dentro da cadeia. Aí aparece um advogado com uma boa argumentação e solta aquele cidadão que cometeu o crime contra a sua família ou contra você mesmo. E daí? Você é a favor ou contra a arbitrariedade no momento da prisão? Veja, a advocacia, principalmente nesse sentido, ele abre os olhos da pessoa que conhece a lei e sabe, sim, é aquilo que eu te falei, o advogado está no exercício da profissão dele. Então, se aquele cidadão cometeu um mal para qualquer pessoa que seja, por mais que seja doloroso, né? Agora, Alexandre tocou aqui na ferida, fez algum mal para uma pessoa da minha família, eu não posso fazer justiça com as minhas próprias mãos. É vedado, sabe? Você querer fazer, por mais que você queira, por mais que seja doloroso, você sabe que quem irá promover a justiça é o Estado juiz. E, para se fazer justiça, o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, temos que entender que, assim, o advogado, ele
está fazendo o trabalho dele, ele encontrou argumentos jurídicos, volto a dizer, que por mais grave que seja o crime que aquela pessoa cometeu, se a lei permitir, tiver essa previsão na lei, ele vai responder esse processo em liberdade. Então, você tem que aguardar a tramitação daquele processo até que saia uma sentença com trânsito em julgado. Saiu a sentença, condenou, ele vai cumprir a pena dele. Saiu uma sentença absolutória, ali foi feito a justiça, por mais que você não se conforme, mas foi analisado, porque passa... Veja bem, um processo criminal desde o início, vamos voltar lá desde a abordagem ali, desde o flagrante delito. Então, ali tem o policial militar, que fez aquela prisão em flagrante, pode ser também que seja a guarda municipal, enfim. O policial está ali, fez a prisão em flagrante, conduziu aquela pessoa até a delegacia, passou pela mão da autoridade policial, que é o delegado de polícia, ouviu as testemunhas, daí ele conclui aquele inquérito policial, concluindo, envia para o Ministério Público. Promotor de justiça vai analisar todo aquele inquérito policial, todas aquelas provas, o que falaram as testemunhas. E se ele entender que ali reúne todos os elementos mínimos de materialidade e autoria, esse auto de inquérito policial vai para a mão do juiz, ou seja, há um oferecimento da denúncia. Então, chegou a denúncia na mão do juiz, o juiz vai analisar, ver se atende os requisitos e vai receber essa denúncia. O juiz pode receber essa denúncia ou ele pode rejeitar a denúncia. Se o juiz rejeitar essa denúncia, volta para a mão do promotor de justiça. E ali tem os fundamentos. Por que foi rejeitada essa denúncia? Por falta de provas. Então, o que acontece? Promotor de justiça baixa de volta esses autos de inquérito policial, todas aquelas provas para a delegacia, comunica a autoridade policial falando assim, olha, essas provas não são suficientes, precisamos de mais provas, dá um prazo para o delegado juntar mais provas, volta para o promotor de justiça, esse promotor de justiça remete para o juiz. Recebido esta denúncia, o juiz recebeu, o que vai acontecer? Intima o réu, olha, você foi denunciado, a partir desse momento ele se torna réu dentro do processo com o recebimento da denúncia. Recebeu a denúncia, réu é intimado, fala assim, olha, o senhor tem advogado? Não, não tenho. Então, vai ser nomeado um advogado do Estado. Tem advogado? Tenho. Ok. Aí, o advogado recebe esta intimação, né, para apresentar a resposta à acusação. Então, o que aconteceu durante todo esse procedimento? Até então, só prevaleceu o sistema acusatório, porque ali é a reunião de provas para se chegar a uma denúncia. Então, quando o advogado entra no processo, que ele analisa todas aquelas provas, analisa os requisitos o que falaram as testemunhas, enfim, já se passaram muitos anos e muitas provas ali reunidas. Então, quando chega no final desse processo, que esse advogado consegue absolver aquela pessoa que está sendo acusado de, na grande maioria das vezes, um crime muito grave, por si só, essa pessoa já sofreu muito, porque o processo penal ele é penoso, ele judia da pessoa, sabe? Então, assim, chegou no final uma sentença absolutória, por isso que eu digo, tem que realmente, sabe, aplaudir, tirar o chapéu para o advogado, porque passou por todo esse sistema acusatório, por essa máquina estatal que é o Estado, e o advogado consegue absolver essa pessoa. Então, por isso que eu digo, né, o advogado, ele carrega consigo uma responsabilidade muito grande perante a sociedade. E eu tenho um ditado, né, que eu digo assim, advogar é um desafio diário, porém ser um advogado criminalista é desafiador. Nós estamos sendo postos em provas todos os dias e com esse desafio, volto a dizer, ainda nós temos que agora, né, ouvir este ditado que o advogado criminalista é um criminoso. Então, por isso que eu trouxe de uma forma que até dei o exemplo da prisão civil, daquele pai que não conseguiu pagar uma pensão e tal. Quem foi lá fazer a defesa dele, tirar ele daquela prisão? Foi o advogado, né, que argumentou ali dentro do processo, foi atrás daquela mãe de família, explicou a situação, olha, vamos fazer um acordo, sabe? Então, assim, é uma profissão que deve, sim, ser muito respeitada. E eu digo assim, Alexandre, eu amo o que eu faço. Eu dediquei a minha vida aos estudos. Eu passei por muita dificuldade para chegar até onde eu cheguei. Então, assim, para mim, me machuca, me fere. E isso eu falo em nome de toda a minha classe. E eu estou até emocionada. O advogado criminalista, ele não é bandido e nem nunca foi.
sabe? Então, assim, esse estigma, esta afronta ao direito de advogar, de exercer a advocacia, o advogado, o criminalista, ele está amparado pela lei, pelo nosso Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que fala que não existe uma causa indigna para que o advogado possa exercer a sua profissão. Qual que é o crime o maior crime para a senhora hoje? O crime de homicídio. Homicídio Homicídio. é o mais complicado. Porque ali houve uma perda incalculável. Uma vida se perdeu. Essa vida não volta mais. Então, assim, é muito difícil. Porque quando você atua na defesa de um crime de homicídio, não se compara a perda daquela vida, aquele vazio, né, que restou naquela família. São famílias destruídas. A família da pessoa que naquele momento foi motivado, às vezes, sabe, não pensou, ficou nervoso. A grande maioria dos casos de homicídio são por motivos banais, sabe? Qual que é a causa? É por causa de briga, bobagem. Estavam entre amigos, se excederam na bebida, beberam. Então, assim, brigam por causa de bebida, droga, né? E mulher, sabe? Normalmente, sabe, a grande maioria, sabe, dos casos, dos crimes de homicídio que leva à extremidade de uma pessoa ceifar a vida da outra são por motivos banais. E daí a pessoa que tirou aquela vida naquele momento não pensou, a pessoa se arrepende, efetivamente. Será que se arrepende? Tem pessoas que sim. Tem pessoas que sim. Tem Você outros acredita que não. nisso, coronel? O cara foi lá, puxou um gatilho, tirou a vida de uma pessoa e se arrependeu? Olha, Alexandre, quando você me perguntou há pouco se eu acreditava em ressocialização, eu lhe disse que acreditava em partes. Por quê? Eu vou responder a tua pergunta com outras duas. Tá? Como a doutora colocou, crime de homicídio. Né? As penitenciárias estão cheias não só de culpados. Não se engane, tem gente inocente dentro da penitenciária. Certo? Pode ser uma minoria, mas tem. Então, a questão da ressocialização. Então, eu tenho aquele sujeito que mata, vou dar um exemplo aqui bem, né? Aquele sujeito que está lá passeando com a sua esposa, com a sua filha, com a sua família, e tem lá, aparece um sujeito do nada e tenta assaltar ou importuna sexualmente sua esposa ou sua filha. Esse sujeito, em defesa da sua esposa, em defesa da sua filha, vai, agride esse sujeito, excede um pouco na agressão e acaba cometendo um homicídio. Esse é um caso. E aí eu tenho aquele sujeito que já tem uma vida, ou já tem antecedentes de latrocínio, de roubo, aquele sujeito que vive do crime, que autossubsiste do crime, né? Ele cai dentro de uma penitenciária, da mesma forma que esse cidadão que matou, que cometeu homicídio para defender a sua família, ele foi condenado também, né? Ele vai ficar preso, né? E esse mesmo sujeito que já tem recorrência em delitos, ele também vai para uma penitenciária, só que ele é agraciado pelo benefício, e isso está esculpido em lei, né? Ele é agraciado lá pelo benefício da saída para Natal, a famosa saidinha. Né? E nós sabemos que, eu não sei qual é a estatística agora, mas nós temos uma parte de detentos que saem e não voltam. Né? Então esse sujeito ele sai e não volta. E pasme você, além de não voltar, ele, antes de estar 24 horas fora do cárcere, ele já está cometendo crime de novo. Então aí eu te pergunto, né? Ao passo que esse cidadão que matou defendendo a família, ele está cumprindo a sua pena, ele vai trabalhar lá dentro da instituição penal, ele vai trabalhar, vai ter a sua pena remida, vai sair, né? Vai progredir de regime, vai sair, vai voltar para o seio da sua família. Isso eu penso que é uma ressocialização. Mas e esse outro caso? É ressocialização?
né? São duas pessoas que foram condenados, foram encarcerados, talvez por um mesmo crime, um crime similar, mas sujeitos à mesma lei. Homicídio, matar alguém. Certo? Será que a ressocialização cumpre a mesma baliza para essas duas pessoas? Será que? Entendeu? Então, por isso que eu digo, eu acredito na ressocialização, sim, mas em partes. Porque eu acredito que determinadas pessoas, com determinados temperamentos, com determinados estigmas, que cumprem um período de pena dentro do estabelecimento prisional, o período que ele passa lá dentro, ele não vai se recuperar. Ele não vai recuperar o seu caráter, o seu perfil, o seu comportamento. Eu acho que ele vai simplesmente envenenar mais esse estigma para, no momento que sair, ele continuar cometendo crimes. Essa é uma opinião pessoal, essa é uma opinião do Barroso, né? Então, por isso que eu respondo a sua pergunta, se eu acredito em ressocialização ou não, com esses dois exemplos. Quem aqui está ressocializado? Quem que está interessado em pagar pelo seu crime, sair do cárcere e voltar para o seio da sua família, voltar para o convívio familiar, voltar para a vida em sociedade? Quem aqui é mais passível de ressocialização? Entendeu? É que, na verdade, o cara que acaba matando, né? O cara que acaba matando, o cara não roubou, o cara não vive do crime, né? Às vezes o cara matou ali na emoção, no calor. Ele chegou em casa, viu uma mulher com outro, traindo dentro de casa, ele acabou matando. Ele viu um homem batendo na mulher, na filha, ele foi lá para se defender, ele atirou e tal. O vício do crime não existe no homicídio, né? O vício do crime. A não ser que seja um matador profissional e que ele seja contratado para matar pessoas. É diferente do traficante, que ele vende a droga para manter um padrão de vida, né? Ou ele vende a droga para sobreviver, para ganhar, para comprar o leite de cada dia, e é aquilo que ele sabe fazer. Tanto que uma vez eu entrevistei um traficante e perguntei para o traficante, dentro de uma delegacia, eu não lembro qual delegacia, eu acho que era a DHPP, e na época da Tatiana, vereadora, era delegada, e eu perguntei para ele, eu falei assim, mas pela 30ª vez você foi preso, você foi detido, não sei o quê. Mas eu não estou errado. Como não está errado? Na cabeça dele não estava errado, porque aquilo ali é como se fosse a profissão da vida dele. O sustento da minha família sai do tráfico. Aí sim, eu acredito que um cara desse, ele vai preso, ele sai, ele vai cometer o crime. Porque ele só sabe fazer aquilo para ganhar dinheiro. Já é diferente o estuprador, né? Porque, pelo que falo no crime do estupro, já é um problema de adrenalina. O cara que é viciado em adrenalina, diz que muitas pessoas defendem a tese que o estupro existe pela adrenalina, pelo fato de você atacar uma pessoa contra a vontade dessa pessoa. Então, existem, né, entendimentos para cada crime. Teve um caso que repercutiu muito, eu lembro disso, e lembro sempre disso. Foi uma ação do Coronel Xavier, só na década de 80, eu lembro disso. Final da década de 80, eu acho que eu estava começando no rádio em 88, 89, e foi efetuada uma prisão de um cidadão que tinha assaltado um supermercado. E a polícia chegou, tal. Quando eles chegaram em cima do cidadão, ele tinha roubado um pacote de arroz, um pacote de feijão, um pacote de açúcar e um pacote de café. E a polícia pegou, prendeu ele e falou assim, mas você está preso? Ele falou assim, tá bom, eu roubei e tal. Que eu estava levando comida para dentro de casa. E a polícia ali pegou, sob o comando do Coronel Xavier, eles pegaram aquele cidadão e foram até a casa do cidadão para conhecer a realidade do cidadão, para ver se o que ele estava falando era verdade ou era mentira. E não tinha nenhuma lata de azeite dentro da casa, e tinham 3 crianças lá que estavam com fome sem comer há 2 dias. E daí? O cara é um marginal de carreira? O cara é um ladrão de carreira? Eu acho que o Coronel Barroso... E depois aconteceram mais vezes isso, né, Coronel? Da polícia pegar, às vezes o cara está com um pacote de leite, às vezes o cara comprou um leite
para o neném que está dentro de casa, e a polícia foi até o local e comprou, eu lembro, depois do Coronel Xavier, que compraram uma cesta básica e deram para essa família, e o cara não foi preso e também não foi condenado e nem respondeu pelo crime. Alexandre, nós vamos ter, né? Eu vou ter o sujeito que entra num supermercado ou numa conveniência e furta determinada coisa para ir lá fora e trocar por uma pedra de crack. Eu vou ter esse sujeito. Esse caso que você colocou aí é instinto de sobrevivência. É do ser humano. Mas se ele for pedir para o dono do mercado e contar a história dele, o dono do mercado não vai dar o pacote de arroz, de feijão. Não, veja. Então você veja, sobrevivência. Você tem em casa uma família que já não está mais passando necessidade. Eles já estão passando fome, certo? Você não tem emprego, você já pediu, não lhe deram. Você já pediu emprestado, não lhe deram. Você já tentou todas as formas. Você sabe, você é cumpridor da lei. Você sabe que furtar é crime, você sabe que roubar é crime. Você sabe que se apropriar do que não é seu é crime. Mas veja, você tem 2 ou 3 bocas lá atrás passando fome. Isso é instinto de sobrevivência. Isso é do ser humano. E do animal também, irracional também. Sim. Né? Isso é do ser humano. Ele vai buscar a subsistência da sua família da forma que for, inclusive furtando. Instinto de sobrevivência. Mas isso é bastante específico. Né? Isso é bastante específico. Então, quando você colocou esse exemplo aí, e os policiais foram lá, verificaram em loco que realmente o cidadão e a família viviam em condições, não é nem desumanas, mas já num estágio, né, degradante, vamos assim dizer, né? E aí o que acontece, né? Aí policial também é um ser humano, policial também tem coração, entendeu? Aí eu te pergunto, diante de uma cena dessa, né, se você agir pela razão, você vai levar o cara preso. O cara cometeu um furto, certo? Está na lei, furtar, subtrair coisa alheia móvel, certo? Você vai levar o cara preso. Agora, se você agir pela emoção, como o que aconteceu, creio que foi o que aconteceu, você não vai prender esse sujeito. Muito pelo contrário. Você vai lá, né, reunir, levar uma cesta básica, tal, né? Talvez alguém possa dizer que você prevaricou, mas eu vou responder por prevaricação, mas a família do cidadão vai ter o que comer. E ele não vai mais complicado, furtar. Né? É complicado. Tá entendendo? Inclusive, tem Como uma previsão no próprio Código Penal de que quando a pessoa comete esse tipo de crime, claro, se constatado efetivamente que ele furtou aquilo para a sua própria necessidade, ele é isento de pena. Ele é isento de pena? Sim, porque aquilo que ele furtou, digamos, de uma rede de supermercado é ínfamo se considerado ao patrimônio do mercado, entendeu? Então aquilo não causou aquele... Lógico, não é um quilo de picanha, né? Não é um quilo de picanha, é um pacote de arroz, é um pacote de feijão para sobrevivência. Claro, por isso que eu estou te falando. Tem que analisar efetivamente aquele caso. Entra a questão também que às vezes a pessoa vai lá, furta um produto lá que não é de tanto valor, mas é para trocar em crack, né? Em pedra, isso, aquilo tal, enfim. E esse vai responder seguramente pelo crime. Agora, se a pessoa furtou e foi provado que furtou aquilo para o seu próprio sustento, o juiz pode isentá-lo. Não estou dizendo que ele é isento. O juiz vai analisar e pode isentá-lo de pena, sim. Mas de toda sorte, né, doutora? Por mais que se comprove, né, antes disso existe todo um caminho processual. Perfeito. Existe? Existe, claro. Sim, vai ser analisado de qualquer forma. Vai existir um caminho processual. Como a doutora falou, ele pode ser isento de pena, mas vai existir um caminho processual. O senhor já passou por uma cena dessa? Já. E daí? Já. É bastante complicado. É delicado, né? É bastante delicado, né? Então, eu digo, a gente já passou por situações dessa, né? Situações em que o policial chega lá e se depara com um quadro daquele. Volto a dizer, o policial não é um robô, não é um objeto, não é uma máquina. O policial é um ser humano.
ele também tem família. Entendeu? Então, quando ele se depara com um quadro desse, né, ele vai ter que decidir. E eu digo para vocês, por vezes, eu já decidi por não prender. Não prender. Não prender. Já empreendemos ações tal quais essa que você contou a história do saudoso Coronel Xavier, porque realmente é um quadro tétrico quando você se depara com aquilo. Entendeu? É simples, é só você se colocar na situação da pessoa por 5 segundos. Até por menos, 5 né? segundos, troque de lugar com ele e analise. Entendeu? Né? E se ele for preso, ele vai preso com pessoas, com criminosos profissionais. Ele vai dividir uma cela com um traficante, com um homicida, com um ladrão de verdade. E a gente sabe que a cadeia, a prisão, o presídio, ele é considerado a faculdade do crime. Né? Porque lá dentro não se deve falar em outra coisa quem cometeu mais crime, porque um quer mostrar que é melhor que o outro, né? Então eu matei, eu roubei, eu estuprei, eu matei polícia, eu assaltei banco, porque tem uma hierarquia de respeito, né? Deve existir lá dentro. E você, para não ficar de fora, eu acho que você vai querer também saber um pouco como que acontece. E daí você vai ver que, na teoria, é mais fácil você ganhar o dinheiro com o crime do que você ganhar o dinheiro trabalhando. Esse exemplo aí do cidadão que furta para socorrer a sua família, entendeu? Então daí o que acontece, né? O policial vai lá, o policial vai agir dentro da letra fria da lei. O sujeito vai ser encaminhado por furto lá, o arroz, o feijão, o macarrão que ele furtou, né? Se tiver testemunha também, né? O dono do estabelecimento também, aquele rito todo, né? Vai todo mundo para a delegacia. Vai todo mundo para a delegacia? Tem que ser conduzido. Todo mundo para a delegacia, né? O dono do estabelecimento, testemunha se houver, produto do furto, o autor, vai todo mundo, né? Aí você vai lá para a delegacia. Por causa de 1 quilo de arroz. Né? Pô, só de gasolina. Imagine quanto. Eu gasto mais de gasolina, mais do que o produto. Será contactado o advogado, por óbvio, né? Será contactado o advogado. E daí aquela história, né? Aí eu não vou entrar nessa seara, porque daí é o delegado de polícia, a polícia judiciária e o advogado dele. Mas, né? Vai ser instaurado inquérito lá por furto, tal, ver se cabe, prisão em flagrante, por conta de um gênero alimentício para subsistir a sua família. Né? Vamos considerar que esse sujeito fique preso. Né? Vamos considerar que ele fique preso. Ele vai ficar preso lá. Sua família vai estar lá perecendo. O que vai acontecer? Vamos elucubrar aqui. Né? O que vai acontecer? Ele tem lá uma esposa e 2 filhos, certo? Vamos dizer, um filho maior e um menorzinho. O que vai acontecer? O pai está preso. Alguém vai ter que botar comida dentro daquela casa. Mais um vai ter que roubar. Ou essa mulher, mais um vai ter que roubar. Ou essa mãe, né? Porque, por óbvio, ela é mãe. E aí entra, além do instinto de sobrevivência, o instinto materno, entra uma coisa muito mais forte. É frenético o negócio. Ou essa mãe, ou o filho mais velho, vai dar seu jeito. Certo? Vai dar seu jeito. Não vou dizer que ele vai roubar, furtar. Não, mas ele vai dar seu jeito. Ele tem uma mãe passando fome, ele tem um irmãozinho menor passando fome, ele vai dar seu jeito. Entendeu? Como é que essa cadeia vai se desmembrar? Ou não. Ou essa família vai ficar lá à mercê de uma ajuda de um vizinho, de pessoas que se sensibilizem com aquele quadro. Enfim, ainda tem muita gente de bom coração no mundo, né? O mundo está cheio de gente ruim, mas ainda tem muita gente de bom coração. Alguém vai ajudar essa família, vai acolher essa família. Então, percebe o cenário? Né? É por isso que pensamos que, né, quando o policial age lá, né, deixa de cumprir o que tinha que cumprir, pelo contrário, ainda ajuda as pessoas do ponto de vista de auxílio, do ponto de vista assistencial, né? Mas tenha certeza que alguém vai querer colocar uma prevaricação nele. Não tem problema, a gente responde. É por uma causa nobre. Doutora Cleonice, são exatamente 9 horas mais 21 minutos. Né? Esse é o programa Alô Paraná, aqui pela Rádio Paraná Oficial. Estou com o Coronel Barroso, que é coronel da Polícia Militar. Hoje
ocupa a pasta de secretário de Segurança de Pontal do Paraná, e a doutora Cleonice, uma grande advogada criminal. E agora nós vamos falar nessa parte do programa sobre a criminalização do advogado, do profissional. Muitas pessoas, né, eu vou utilizar agora, eu não vou falar o nome da pessoa, mas no último pleito eleitoral, nós tivemos um advogado que foi candidato e ele acabou respondendo, né, indevidamente. Ele não respondeu porque ele não foi culpado a nada e não teve processo. Ele acabou sendo vítima de calúnia, de difamação, pelo simples fato de ser um advogado criminal. Ele estava defendendo, você abre ali não é Projude, como é que é onde se abre na internet? Você vê ali a quantidade de processos que tem no nome do advogado ali, tipo 100 processos, 200 processos. Sim, o Jus Brasil. Isso, Jus Brasil. E ali apareciam ali 236 processos. O nome dele e ali 236 processos no nome envolvido, alguma coisa que aparece ali. Só que quando as pessoas veem, não é a pessoa que é vítima lá, que é réu nos 200 e poucos processos. Quando o advogado ele tem ali 200 processos que ele está participando, o nome dele vai estar ali, mas não como réu, e nem como autor. O nome dele está ali como advogado. E as pessoas muitas vezes digitam lá no Google o nome da pessoa, nossa, tem 300 processos no nome dele. E daí vira, nossa, mas o cara é bandido, né? 300 processos no nome? Tem pessoas que não têm esse entendimento. E ali é o início da criminalização do advogado. E esse cidadão que foi candidato, ele pegou e ele defendeu um crime de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, e ele estava como advogado nesse processo, e colocaram no meio das eleições que ele fazia parte de uma quadrilha de lavagem de dinheiro, que ele fazia parte da quadrilha de estelionato e não sei o quê. E isso o prejudicou, né, nas eleições, até tirando ele do embate, né, por ele ter sido julgado, né, antes mesmo das pessoas analisarem os processos. Eu entrei nos processos para ver, eu falei assim, antes de eu julgar, eu tenho que analisar. Perfeito. E eu fui analisar e falei assim, espera aí, ele está defendendo a quadrilha e não que ele é quadrilheiro, né? Então, e aí é um exemplo, né, que eu acabo de dar sobre o advogado ele ser criminalizado às vezes até por uma situação que ele não está nem envolvido, ele só está trabalhando nisso, né? Tem pessoas que dizem que tem um ditado antigo, né? Diga-me com quem tu andas, que direi quem tu és, né? E muitas vezes o advogado, não sei se a doutora Cleonice já passou por isso, né? Você ter um cliente traficante, você ter um cliente homicida, você ter um cliente ladrão, um cliente estuprador, e daí olham para você e falam assim, ela anda com um traficante, né? Daí ela está com um anel bonito, né? Está com aquele brinco bonito, que é dinheiro do tráfico, né? Lógico que o traficante ele paga os honorários do advogado que o dinheiro do tráfico, é óbvio, mas não é porque você recebe o dinheiro do crime que você é um criminoso. A minha profissão é lícita. A tua a profissão dele que não é. A dele então, que não é. Eu devo receber por isso. Eu não vou trabalhar de graça. E ali muitas vezes o dinheiro que ele tem ali é fruto do crime, né? É uma renda que veio através do crime. Agora, doutora Cleonice, eu quero que a senhora nos conte, né, muitas perguntas que muitas pessoas não fazem para os advogados, e eu vou fazer para a senhora. Em algum minuto, a senhora, na sua vida, quantos anos de profissão?
para 10 anos. 10 anos de profissão. Em algum minuto, a senhora sofreu algum tipo de preconceito por defender na área criminal? Sim, Alexandre. Eu sofri muitas retaliações. A retaliação não é nem preconceito. Não é nem preconceito. É retaliação. É retaliação mesmo, injúria, quando eu promovia a defesa de feminicidas. Então, assim, eu como mulher, então isso pesou muito. Mulheres que se intitulam como feministas, isso não quer dizer que eu não seja, eu sou feminista também, só que eu tenho uma ideologia diferenciada de ser uma feminista. Então, assim, eu fiz a defesa de uma pessoa que, infelizmente, né, ceifou a vida da esposa dele. Então, ele cometeu um crime de feminicídio. Então, mulheres se levantaram contra mim. E, inclusive, não mulheres que... A senhora defendeu um feminicídio. o homem. Sim, um homem. Não foi um, foram vários. Vários feminicidas que eu já defendi. Então, entra aquela questão. Eu sou uma operadora do direito. Todo mundo tem direito à defesa. A defesa. E eu estou amparada, repito isso, pela Lei Federal, Lei 8.906, de 1994, dos quais preceitua que não existe uma causa indefensável e nem uma causa indigna que o advogado possa atuar. Então, as mulheres bateram na senhora pela senhora ter defendido homicídios. Verbalmente, né? Não fui agredida fisicamente. Não, né? verbalmente. Sim, exatamente. Usaram de palavras, assim, sabe, extremamente atacaram a minha honra, inclusive isso aí gerou boletim de ocorrência. Sério? Tive, sim, que, sabe, representar quando essas mulheres dentro do meu órgão de classe, tive que fazer boletim de ocorrência, nós fomos para briga, fomos para o embate mesmo, porque eu não admito, Alexandre, que uma pessoa, seja ela quem for, sabe, venha colocar em dúvida o meu profissionalismo, porque eu sirvo a minha instituição com muita lealdade, com muita dignidade e honestidade, principalmente. Então, assim, a minha profissão, eu sempre atuei assim de uma forma justa, correta. Por mais que causa, de certa forma, assim, digamos, repúdio na sociedade, porque o que acontece, com todo respeito, vem a mídia e vai em cima daquele caso. Então, ele divulga porque o fulano de tal, ele é bandido, ele é isso, ele é aquilo. Então, assim, a sociedade já vai olhar com maus olhos. Aí o advogado vem defender. Pô, mas o advogado vai defender esse cara mesmo, sabendo que ele é bandido, que ele é isso. Então, assim, é a mesma conversa sempre. Mesmo. Então, antes de a pessoa fazer os seus juízos de valores, julgar por antecedência aquela pessoa, opa, calma lá, vamos analisar para ver se realmente é isso mesmo. Quais são as causas, o que motivou, vamos analisar se realmente essa pessoa ela é culpada. Ou seja, quando a pessoa ele é réu confesso, tem provas efetivas, ele está lá, ele matou, ele confessou. Tá? Então, assim, eu gosto de atuar nesses casos. O porquê? Porque a pessoa, ele fez... Mas tem que fazer na defesa de uma pessoa, ele confessou, tem as provas, não tem o que fazer. Sim, a pessoa, inclusive a pessoa fez e assumiu o que fez. Mas aí vai fazer o quê? É ruim você Como é que vai atuar... defender um homem desse? Mas aí que entra aquela questão. Ou seja, você vai fazer... Ele é réu confesso, né? Então, a advocacia, ele não é só para alcançar a absolvição daquela pessoa. E sim, você sabe que ele vai ser condenado porque ele já confessou o crime. Ele é réu confesso. Então, você vai fazer o quê? Procurar brecha na lei para alcançar, então, que ele vai ser punido, que venha a punição. Mas na medida da sua culpabilidade. Que ele alcance uma pena justa. Então, assim, poxa vida, tem as atenuantes desse crime, né? Tem a confissão espontânea. Vamos ver, sabe, se a gente chega à condenação a uma pena mínima, sabe? Então, esse é o trabalho do advogado também. Qual que é a pena máxima do homicídio? Do homicídio, 30 anos. 30 anos. 30 anos. Isso é em lei. Sim. O homicídio, que é o artigo Esse 121 não é o justo? do Código Esse Penal. não é o justo? Não, o homicídio simples de 6 a 12 anos. O qualificado de 12 a 30 anos. Tá, mas a senhora falou que, quando eu lhe perguntei qual que era o maior crime, né? A senhora falou que é homicídio. Sim. Porque tirou a vida de uma pessoa, Isso. Mexeu com a família, acabou com uma família, Com às duas vezes famílias, acabou né? com sonhos, às vezes acabou com expectativas, enfim. E daí,
a pessoa, o seu cliente, mata uma pessoa. E a senhora luta para baixar o máximo possível a pena dessa pessoa, né? Sim. O crime mais complicado. Aí existe também, lógico. Isso chama-se justiça. Justiça. Ele está sendo punido pelo crime que ele cometeu, o advogado está operando, fazendo a parte dele dentro do direito e chega-se uma sentença. Justiça foi feita. Doutor Barroso. Eis a questão. Doutor Barroso. Ah, coronel, agora eu vou fazer uma pergunta, coronel. Eu ainda... eu fiz essa pergunta pro Sérgio Moro aqui na segunda-feira. Eu perguntei para ele se ele é a favor da pena de morte, né? Ele falou assim, eu sou contra a pena de morte, pelo simples fato que daí é algo que você não tem como voltar atrás, né? Nem quando o cara está preso há 30 anos, lá pelo 20º se descobre que o cara é inocente. Se o cara morreu, se o cara foi condenado à pena de morte, não tem mais o que fazer. Mas tem casos que eu sou contra, né? Não ter a pena de morte, que é o caso de estupro e pedofilia. O pedófilo, para mim, ele tem que morrer, e o estuprador, para mim, também tem que morrer. Eu acho que o cara que estuprou e o cara que gosta de fazer esse tráfico de pornografia infantil, o cara que gosta de... O pedófilo, para mim, é um cidadão que tem que morrer. E não tinha que ter dado esse direito a essa lei, que o cara escolhe se ele vai ser condenado na pena máxima ou se ele pode ir para castração química. Veja, Alexandre, neste caso de castração química, nem a castração química resolveria. O porquê? Primeiramente, pedofilia não é crime. Pedofilia é doença. Isso é comprovado mesmo pelo Instituto de Medicina, enfim, pedofilia não é crime. O que acontece? O cara que ele é pedófilo, ele é doente, mas ele cometeu pedofilia contra uma criança lá. Ele vai responder pelo crime de estupro de vulnerável, cuja pena é bem alta. Sim. E o porquê que eu estou dizendo que a castração química não resolveria? Porque o estupro, ele não precisa ser consumado o ato, não precisa. A lei tem uma previsão de que se você passar a mão, se você apalpar qualquer parte do corpo da pessoa, se você der um beijo na pessoa sem a autorização, tá? Então, assim, o crime de estupro, ele protege a dignidade sexual da vítima e tem que ter o consentimento. Então, se a vítima não consentiu, configura o crime na modalidade tentada ou consumada. Consuma com o ato, né? O ato libidinoso, diversa conjunção carnal, e a tentativa de estupro que, né, dependendo da idade da vítima, ele se equipara, né, à mesma pena do como se consumado fosse. Então, assim, são crimes assim bastante... São punidos rigorosamente e pessoas cometem o crime de estupro sem saber que é o estupro, porque acha que a lei não pune. Se a pessoa, por exemplo, a mulher fala, não, eu não quero. Só que a vítima pode ser qualquer pessoa, pode ser a mulher, pode ser o homem. Então, tem que haver o consentimento. Sem o consentimento, não é não, porque senão responde pelo crime de estupro de vulnerável na modalidade tentada ou culpado. O coronel Barroso tem quantos anos, coronel? 5. Eu tenho 5, eu vou fazer 51. Não vou lhe fazer essa pergunta, doutor Cleonice. Muito bem, muito prudente. Mas, na minha época, né? Na minha época bem mais jovem, né? 30 anos atrás, 35 anos atrás, a gente saía na balada, né? A moça passava pela nossa frente, a gente já pegava no cabelo, a gente já pegava, abraçava, já dava aquela chavecada e não sei o que e tal, e muitas vezes era respondido, né, de forma que ali já se tornava o ficar numa noite, né? E a partir dessas leis, as mulheres começaram a afastar os homens delas mesmas, né? Porque o homem não pode mais cantar,
o homem não pode mais passar a mão no cabelo. Antigamente a gente passava a mão no cabelo, a mulher estava passando pela gente, a gente pegava, abraçava e puxava, dava beijo, né? Puxava, roubava um beijo. Isso era hoje não pode mais. O que você fizer hoje é crime. Agora, eu não sabia que, para mim, o crime de estupro, né, ele não estaria com esse negócio de pegar, encostar. Olha e tal. Isso para mim seria o assédio sexual. Né? Tem a importunação, que é diferente. Tem a importunação. E o assédio? Não, assédio, a figura do assédio engloba o estupro. Tá? Houve uma junção desses dois tipos penal. Então, assim, a importunação sexual é quando... eu vou dar um exemplo aqui, que é difícil dar esses exemplos, né? Quando envolve a sexualidade, enfim. Mas vou lhe dar um exemplo do que seria uma importunação sexual. Aquele indivíduo que está na rua, tira, né, o órgão para fora e, sabe, fica mostrando ali para a mulher, tal, enfim. Isso aí é o crime de importunação sexual. E o crime de vulnerável, né, estupro de vulnerável, ou estupro, dependendo da idade da vítima, ele ele requer, né, que haja o toque, né, o beijo lascívio ou até mesmo a consumação. Então, esse é o grande diferencial. E é comum acontecer o crime de importunação sexual, Alexandre, em ônibus. Tá? Então, aquele cidadão, né, que chega atrás da moça, da senhora que está dentro do ônibus ali e dá aquela encoxada, isso é o crime de importunação sexual, que, inclusive, responde também. Aquele indivíduo está em flagrante delito, vai ser conduzido até a delegacia e vai responder pelo aquele crime. Não tem mais aquela desculpa, foi o freio do ônibus. Não tem. Não e até tem mais. porque mulheres, veja bem, mulheres estão aprendendo a reagir contra esse tipo de importunação. Então, antes a vítima, porque assim, é um crime tão constrangedor que a mulher não sabe o que fazer. Ela fica assim, numa situação muito delicada, né? Então, qual que é a reação da mulher? Vai chorar. Ela é a vítima, mas ela se sente tão incomodada, aquilo atingiu aquela vítima de uma forma assim tão grave que aquilo ali vai entrar no psicológico dela e na maioria das vezes essa vítima tem que ser submetida a acompanhamento psicológico para conseguir lidar, conduzir, seguir a vida dela com aquela situação. Então é um crime muito grave. Mas o que eu tenho visto ultimamente? Mulheres reagindo a isso. Então isso é maravilhoso. O porquê? Porque quando o indivíduo chega, dá aquela encoxada, está importunando sexualmente, as mulheres aprenderam a usar a sua arma poderosíssima, que é, sabe o quê? A sua voz. É gritar, grita, sabe? Chama por socorro, faz aquela pessoa se sentir tão incomodada, tão ferida, assim como foi ferida a tua dignidade sexual. Então, isso não pode mais acontecer, isto é inadmissível. Então, mulheres... Gritem, chamam por socorro, faça aquela pessoa ser constrangida também, faça aquela pessoa responder por isso. Porque eu tenho um lema, Alexandre e Rui, constranja o constrangedor. Porque aquela pessoa que vem te constranger, ele deve também ser constrangido. E existe, né, só para pontuar ali, doutor. É verdade. É verdade. Não, é que eu estou aqui pensando o seguinte, é que eu vi uma matéria essa semana, a mulher escrevendo assim, porque os homens já não têm mais atitude com as mulheres. Mas depende Como é que você vai ter atitude? Como é que você vai ter atitude? Se você chegar... Hoje você não pode pegar um elevador sozinho com uma mulher que você já está correndo o risco, se a mulher não estiver bem da cabeça, ela sair gritando do elevador, não tiver uma câmera, que você como tentou... Diz um sorriso exagerado já é assédio. Um sorriso mal interpretado já é assédio. Eu tô brincando, mas hoje em dia tem as imagens, tem câmeras, tudo não é bem assim. Sim. É complicado. É complicado, porque antigamente você tomava um chopinho, né? Tinha aquela mesinha na frente, daí tinha as meninas, a mesinha da cá tinha os homens, né? Eu acho que houve um caso desse de importunação, não faz muito tempo, num ônibus aqui, não sei se foi no terminal do Portão, do Capão Raso, que daí o ônibus parou, a moça, né? Gritou, como a doutora disse, usou a sua voz de forma efetiva e incisiva, né? E foi no interior de um ônibus, né? E uma coisa também, como a doutora falou, muitas vezes a mulher ela não reage.
né, doutora? Sim. Muitas vezes, a mulher que é vítima de um ato, de um comportamento desse, principalmente no interior do coletivo, ela silencia, ela troca de lugar, aí o importunador vai atrás, né? Ela vai mais para frente, ela troca de lugar, mas muitas vezes a mulher se silencia por receio, por medo, vergonha, né? Vergonha, e cada vez mais isso está mudando. As vítimas estão se manifestando, as vítimas estão exteriorizando isso, e como a doutora falou, a partir do momento que a mulher se manifesta de forma bastante abrangente, pode ter certeza, no caso de um coletivo, pode ter certeza que num coletivo cheio, eu acho que no mínimo mais 5 ou 10 pessoas a favor dela ela vai ter, né? E já vai se tornar mais difícil esse cidadão se evadir, penso eu. Sim. Né? Eu sou a favor. Caso de coletivo, tem casos que eu sou a favor. Sim. E tem casos que eu sou contrário. Né? Fale o que quiserem, eu tenho minha opinião. Né? Eu acho que tem mulheres que elas saem de casa para tirar vantagem de poucas coisas. Né? Eu vi casos de mulheres que acabaram prejudicando muitos homens que não cometeram alguns crimes. Eu entrevistei aqui, na época, a delegada, que agora não está mais lá na delegacia, da mulher, que era a doutora Vanessa, né? Que era o nome Sim, da delegada. Passou. E ela se aposentou, né? Eu acredito que sim. Ela se aposentou. E ela falou o seguinte, que ela tem que defender as mulheres, mas que muitas mulheres utilizam assim, por exemplo, o cara terminou um relacionamento, né? A mulher despeitada, né? Diz uma música que mulher traída é pior que bala perdida, né? E ela falou assim, não, agora eu vou destruir esse cara. E hoje as leis, ela faz com que a mulher, ela possa, de uma forma que a voz dela tem muito peso, até colocar um homem inocente, agora a advogada que está na frente. Inocente, né? É inocente. Não, caso inocente. Sim. Caso inocente. O cara pegou, não fez nada, ele terminou um relacionamento. A mulher não feliz, ela disse que foi estuprada, que foi assediada, que foi isso. E daí? Vai explicar o quê? Daí o cara vai chegar na delegacia, vai apanhar, vai isso, vai aquilo. E daí? Eu digo, Alexandre, e baseado aí na experiência, esse tipo de bastidores existe. Lógico. E a doutora vai concordar comigo. Eu já absolvi muitos. Sim. Já. Por isso que a senhora está com as mulheres contra a senhora. Sim. Por isso que a senhora está... Se tivesse sido condenado, garanto que não estariam, né? Sim. E aí nós vamos vamos dizer assim, desde situações caluniosas até lesões corporais forjadas. Isso. Entendeu? Tem. A suposta vítima ir lá, bater a cabeça na parede, no espelho, forjar um olho roxo. Isso, eu vos digo, existe. Existe. Sim. Entendeu? Lógico, né? Aí vai vir lá exame de corpo de delito, vai vir exame de lesão corporal, vai vir todos aqueles elementos lá que vão envolver o inquérito e o processo, né? Mas esses bastidores de simulação, de forjar situações, existe, isso é fato, existe. Tanto que, né, a doutora, assim como a doutora defende agressores, eu tenho certeza que nesse rol de casos, com certeza devem haver casos ao contrário. Né, doutora? Sim, e veja, casos que têm acontecido assim, recorrente, é da mãe, tá? Induzir o filho a dizer que a criança sofreu estupro por parte do pai. Tem muitos isso. É aquela situação daquela mulher Existe da mãe... Existe. Você veja a gravidade disso. Olha só, é muito grave, muito grave. Meu. Mas o que acontece? Essa criança ela vai ser submetida a um acompanhamento com um psicólogo, uma equipe multidisciplinar que são especialistas em extrair a verdade daquela criança para saber se ela não está sendo induzida por alguém. E este alguém pode ser a mãe, pode ser alguém da família que queira se vingar, né, do genitor, enfim.
E daí o que acontece? O resultado daquela perícia, daquele acompanhamento psicológico, ele traz a verdade de que a criança que daí foi ouvida com especialistas da área conseguiu extrair a verdade que a criança estava sendo induzida pela mãe ou por qualquer pessoa que não estava naquele momento, né? Junto ali para induzir a criança. E daí a verdade é extraída. Então, diante dessas provas, então a gente consegue alcançar a absolvição desta pessoa que está sendo acusado indevidamente, ou seja, a gente prova a inocência do acusado. Da inocente. Sim. Mas até porque passou também pelo exame, né? O exame que a criança tem que ser submetida também, né? Ato libidinoso versus da conjunção carnal, porque às vezes fica uma marca. É difícil ficar marca, mas enfim, tem que passar por esse exame. Se submete, sim, ao exame, inclusive, de conjunção carnal, dependendo do que a criança veio a relatar. E isso não são os dois sexos, né? Não sim. Só o sexo feminino numa criança, mas também o sexo masculino sim, também. Sim. É que muitas Sem pessoas distinção pensam que o de gênero. estupro... Não, que muitas vezes as pessoas pensam que o estupro até pode ser um número maior de vítimas do sexo feminino, né? Mas o estupro ele existe, né? Na parte a vítima ser do sexo masculino. Doutor Barroso, eu vou fazer uma pergunta aqui que ela vai entrar de frente assim com a doutora Cleonice. Nós temos muitos casos, né, que são números, né, que muitas vezes não são levantados, né, mas há um número muito grande de vítimas, agora vamos falar de homens adultos, né, que acabam sofrendo, né, crimes, né, e acabam não indo até uma delegacia para não ser desmoralizado, não se expor. Como é que você vai chegar na delegacia e vai falar que você apanhou de uma mulher? Como é que você vai chegar numa delegacia vai falar que você sofreu uma violência de uma mulher? E às vezes tem homens também que sofrem violências sexuais e não vão até uma delegacia com vergonha de ser desmoralizado pelos próprios policiais, pela própria sociedade, e a gente não vê nenhum movimento, né? A gente vê as mulheres se movimentando, as mulheres brigando, as mulheres lutando. E quando polícia, né, que o senhor estava, o senhor chegou a atender algum caso onde um homem foi vítima de violência doméstica? O senhor chegou... Não vamos nem falar em homicídio, porque daí homicídio, lógico, a gente sabe que isso aí existe bastante, mulher matando homem, mulher mandando matar homem, enfim. Mas de homem vítimas, existe chamados para a polícia de homens que são vítimas de violência doméstica? Existem fatos, sim, existem chamados, só que existe esse viés, esse estigma machista, né? O cidadão, vamos supor, apanhou de uma mulher e não precisa ser necessariamente a sua cônjuge, né? Pode ser de uma outra mulher. Pode ser, né? Há pouco você usou o exemplo aí da balada, né? Passar a mão no cabelo da menina, enfim, gracejos, aquela questão toda, né? Vamos supor lá que o cidadão está lá na balada, onde for, e ele foi lá, digamos assim, investir contra uma mulher, né? E no desdobramento ele acabou apanhando dessa mulher. Seja um tapa na cara, seja uma agressão um pouco mais incisiva, vamos assim dizer. Então existe esse estigma do homem não ir à delegacia, não representar, porque ele foi agredido por uma mulher. Entendeu? Então, essa questão de ele ir lá à delegacia e dizer, olha, eu apanhei. Evidentemente, o escrivão de polícia, o plantonista, o delegado, quem quer que o receba lá no primeiro momento, vai questionar a respeito do fato. E ele vai ter que dizer, olha, eu apanhei da minha esposa, ou eu apanhei de uma mulher ali em determinado local. Existe esse estigma? Existe. Com certeza existe, né? Então, enquanto policial,
né, figurando como policial. Você vai orientar o cidadão. Olha, cara, você apanhou, você está aí com o olho roxo, às vezes lesões até mais incisivas, né, de hematomas a fraturas, mas você tem que ir na delegacia. Você tem que narrar o ocorrido, né? O delegado vai te expedir lá uma guia de lesão corporal, você vai lá no IML, vai fazer exame de corpo de delito, vai fazer lesão corporal, vai botar. E isso aí vai alavancar o inquérito. Né? A sua agressora, cônjuge ou não, amiga ou não, estranha ou não, vai ser intimada, depor e vai prosseguir o inquérito e processo. Né? Agora, com certeza, muitos homens deixam de fazê-lo. Simplesmente por um estigma, pelo receio, pelo constrangimento de dizer que foi agredido por uma mulher. Porque, assim, se ele se envolver numa briga lá de bar, onde quer que seja, e ele tomar um soco, alguma coisa assim, né, ele vai procurar a delegacia, sim, porque ele apanhou lá de determinado sujeito. Agora, esse estigma de não querer representar, ficar constrangido em ir à autoridade policial, até mesmo ligar para o 190, chamar a polícia militar, no calor do episódio ali, o episódio está acontecendo, acabou de acontecer, existe esse estigma, sim, com toda certeza. Doutora Cleonice, a senhora já pegou algum caso, a senhora que defende tantos homens, esse que é o problema, né? É não saber separar as coisas, né? Eu acho que você levantar uma bandeira feminista, você defender os direitos da mulher é uma coisa, só que também você não tem como pegar e tirar os direitos de um profissional, né? E se a doutora Cleonice ela defende homens, né, que cometem crime contra mulheres, não é por isso que ela não é mulher. Né? Eu defendo homens e mulheres. Sim. Ou qualquer pessoa que esteja numa condição de violência de uma defesa. E precisando de uma defesa, obviamente. A senhora já pegou algum caso de violência doméstica onde a vítima era o homem? Sim, recentemente. E gera processo isso ou para ali na delegacia? Nesse caso em específico, gerou processo, inclusive, de violência doméstica contra a mulher. Inverteu-se os polos ali. Sim. O que aconteceu? Esse sujeito ele chegou em casa, ele estava um pouco alterado, iniciou-se uma discussão, porque a esposa dele não queria ele dentro de casa. Na realidade, já estavam meio que separados, tal, mas não tinha processo ainda de separação, de divórcio, a guarda dos filhos. Tipo, ninguém tinha ingressado com nada ainda. Aí, o que aconteceu? Ela ficou nervosa porque ele foi na casa dela sem autorização. E ele chegou lá embriagado. Então, ela ficou muito brava. Pegou e tocou ele lá. Ele já não morava mais lá. Você aqui. Ele já não morava mais lá. Só que ele tinha liberdade de ir lá. Ele foi para ver os filhos. Só que ele chegou lá embriagado. Mas tinha chave? Tinha. Ele não arrombou? Não, inclusive foi recebido por ela. E daí, quando ela percebeu que ele estava naquele estado, iniciou-se uma discussão. Porque ela falou assim, olha, não quero que meus filhos presenciem você nesse estado. Então, por favor, se retire. Não é o momento adequado. Se você quiser, numa outra oportunidade, você vem aqui e você vê teus filhos. E, enfim, vamos resolver isso da melhor forma possível. E ele não quis. Ele se opôs. Você não pode me proibir de ver meus filhos, porque eu posso ficar aqui. E começou aquela briga. O que aconteceu? Esta mulher pegou um cabo de vassoura, quebrou a vassoura nele. Então, ele foi se defender, e isto comprovadamente. Foi feito laudo de lesões corporais tanto nele quanto nela. E a perícia provou que as lesões que ele tinha eram de defesa. E ela, em audiência depois, posteriormente, né, ela falou a verdade, ela se arrependeu, ela falou assim que ela ficou alterada e foi ela mesma que agrediu ele. Ela quebrou a vassoura nele porque ela queria que ele fosse embora, ele não queria ir. Ela não queria aquele mau exemplo para os filhos dela e foi o que aconteceu. Ao final, o meu cliente foi absolvido. Parabéns. Muito obrigada. Minha gente, são 9h55, né? Voa o tempo, passa rápido. Passou. Imagina, é aquilo que eu falei, né? Se a gente continuasse de 1 em 1 hora, a gente não ia falar quase nada. É verdade. Foram praticamente 1h33 de programa. Muito bom falar com vocês. Coronel, nós sabemos que sua agenda é muito
agitada agora com seus compromissos lá no litoral. Mas, mais uma vez aqui, ficamos à sua disposição para quarta-feira, quando o senhor puder estar aqui conosco. Doutora Cleonice, estendo o convite à senhora, porque ficou bom esse bate-papo, porque é o lado da defesa contra o lado e do outro lado não é quem acusa, é quem prende. Um lado prende e outro lado solta. Aqui não tem ministros e nem juízes, diga-se de passagem. Muito obrigado, Coronel Barroso, pela sua participação e até a próxima. Olha, Alexandre, eu só tenho a agradecer, né? Tenho a certeza que a agenda é apurada, mas a gente sempre dá um jeito, né? Flexibilidade sempre existe, até porque é um prazer estar aqui. E vamos reagendar, sim, o mais breve possível, o outro bate-papo. Então, agradecer a doutora Cleonice, né, por mais essa parceria, essa troca, essa oportunidade de aprendermos aqui também, né? Quando estamos aqui conversando, interagindo, nós estamos aprendendo. Então, agradecer, né, aos ouvintes da Paraná Oficial, né? E, se Deus quiser, até a próxima, bem próxima. Doutora Cleonice, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela disponibilidade de estar aqui e parabéns, tenho acompanhado o seu trabalho pelas redes sociais, agora virou mais influência que advogada, porque agora ela não para, é todo dia um evento, é todo dia... mas também fica aí o convite, né? Não só... quando tiver o Coronel Barroso, às vezes, não combinar a agenda de vocês, quarta-feira a senhora estar aqui, se tiver o Coronel Barroso, também, se um puder estar na quarta-feira, sem o outro também, sem problema nenhum, eu reservei a quarta-feira para que nós possamos sempre estar debatendo sobre o assunto de seguranças e direitos. Alexandre, mais uma vez, muito obrigada. É uma honra poder participar desse programa, esse espaço aberto, onde vozes femininas, principalmente, né, alcançam lugares que eu não posso nem imaginar, né, mas é o Brasil todo. Acredito que até fora do Brasil, porque eu tenho pessoas que adentraram na minha rede social e falam assim: doutora Cleonice, eu te vi pelo canal do YouTube, nossa, você foi muito bem, que legal, parabéns. Então, isso para mim é uma felicidade sim, imensurável. Então, quero te agradecer, Alexandre, te agradecer, Coronel Rui. É um prazer poder participar, poder estar aqui e fazer esse bate-papo, né, de uma forma descontraída, embora polêmica, né? Com certeza. Mas, assim, eu estou muito feliz e agradeço mesmo de todo o meu coração. Muito obrigada por essas oportunidades. Obrigado.